Cabeçudos e cabeçudas, quinta-feira de análise dos jogos. Semaninha aí vou fazer de tudo para poder fazer ela completa com vocês. Quando eu tô viajando é um pouco mais complicado para eu poder manter as gravações. Ontem eu soltei o vídeo acabando mais tarde do que eu queria. Não consegui soltar alguns jogos dos europeus porque eu já estava muito em cima do jogo. Mas quando eu tô viajando a rotina é mais complicada, né? Porque tem que fazer as entradas, estudar, analisar, tem que ir para os jogos. Então tudo isso acaba mudando a rotina. Mas vamos lá, hoje temos alguns jogos interessantes na Europa e no Brasileirão. Jogo importantíssimo para a equipe do Fluminense. Então vou trazer o palpite gratuito nesse jogo para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. São mais de 100 mil inscritos aqui na nossa comunidade de apostadores que mais cresce no Brasil. Vamos nessa, direto às análises dos jogos desta quinta-feira. Vamos começar aqui com o Atlético Paranaense contra a equipe do Bragantino. Cara, jogo... Esse aqui vai pegar fogo. Pode-se dizer que é o jogo de 6 pontos ou até o jogo do rebaixamento. Por quê? O Atlético Paranaense tem 42 pontos, o Bragantino tem 38. Se o Bragantino conseguiu uma incrível vitória dentro da arena do Atlético, coisa essa que o Vitória conseguiu e se safou aí do rebaixamento, cara... O Bragantino vai a 41 pontos, o Atlético Paranaense fica com 42, fica um ponto de diferença dos dois e vai para a decisão na última rodada. Agora sim, se o Atlético Paranaense vence esse jogo, adeus rebaixamento. Na verdade, deixa eu fazer umas contas aqui. Aí eu ia fazer umas contas se o Atlético ganhasse ou se ele empatasse. Não, mas vamos falar só no caso de vitória. Ganhou, vai a 45 pontos, adeus rebaixamento. E o Bragantino praticamente decreta o seu rebaixamento. Ainda mais se o Fluminense ganhar da equipe do Cuiabá, né? Então temos aí um jogo importantíssimo. Eu vou dar uma olhadinha aqui junto com vocês. Aqui foi da análise do jogo de ontem, Brasileirão Série A. Vamos de... Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Eu quero ver aqui se um mercado já abriu e ele abriu. Vamos nessa, mercado de cartões para esse jogo. Esse jogo tem tudo para ser um jogo muito faltoso e com muitos cartões por conta da necessidade do resultado das duas equipes. Uma vitória do Atlético Paranaense pode ser a decretação, nem sei se existe essa palavra, do rebaixamento da equipe do Bragantino. Então eu vou trabalhar aqui mais de 4.5 cartões para esse jogo. E o próximo jogo também é importantíssimo. Fluminense contra a equipe do Cuiabá. Fluminense contra a equipe do Cuiabá. Fluminense em casa. Eita, Fluminense. Tem 40 pontos, pode ir a 43. Uma vitória contra o Cuiabá pode tirar qualquer possibilidade aí do Fluminense de ser rebaixado. Então é um jogo importantíssimo e joga contra um Cuiabá já rebaixado. Aí tem um detalhe, jogar contra um time já rebaixado tem o seu lado positivo, porque o time não briga por mais nada na competição. Mas também isso tira um peso de responsabilidade da equipe. Eu estive presente ano passado no jogo do Vila Nova contra a equipe do ABC, na casa do ABC lá em Natal. Era a última rodada da Série B. O Vila Nova só precisava de uma vitória contra o último colocado ABC, que já estava rebaixado para a Série C. E adivinham o que aconteceu? O ABC foi lá e ganhou o jogo. Mesmo sem precisar do resultado, mesmo já rebaixado para a Série C, mesmo o time não tendo vencido quase partida nenhuma durante todo o campeonato. Então, isso é um pouco complicado. Mas, na boa, a minha análise é uma vitória da equipe do Fluminense. Se o Fluminense não ganhar esse jogo, na boa, na minha opinião, merece ser rebaixado. Você concorda comigo ou você discorda? Comenta aqui que eu quero saber. Fluminense e Cuiabá, se o Fluminense não vencer esse jogo, ele mereceria ou não, na sua opinião, o rebaixamento? Na minha opinião, mereceria. Não é que eu queira isso, eu estou dizendo caso ele não vença. E aí eu vou trazer uma análise aqui para vocês. Eu acredito numa vitória da equipe do Fluminense, um odd de 1.38, e quero trabalhar aí mais de 3 escanteios no primeiro tempo. E o detalhe, não é mais de 3 escanteios do Fluminense, é mais de 3.5 escanteios no jogo no primeiro tempo. A soma dos escanteios do Fluminense com a soma dos escanteios do Cuiabá. Tem valor demais. Aqui, ó, primeiro tempo, total de cantos, mais de 3.5. Galera, dá uma odd 1.89, pô. 1.89, Fluminense para ganhar o jogo e para ter mais que 3.5 escanteios no primeiro tempo, não só do Fluminense e do Cuiabá. Essa é a minha análise
para esse jogo que pode ser a salvação da equipe do Fluminense. Inclusive, esse é o nosso palpite gratuito dessa quinta-feira. Fluminense para vencer o jogo, mais de 3.5 escanteios no primeiro tempo, deu uma ótima odd, 1.89. Coloquei aqui uma unidade de R$2.000 para um possível retorno de 3.781. Como é de praxe, vocês sabem, toda vez que eu trago o palpite, eu digo, galera, primeiro ponto, isso daqui não é para menores de 18 anos, tá? Apenas maiores de 18 anos. Segundo, joguem com responsabilidade. Terceiro, a aposta não é um investimento. Eu trago aqui a minha operação, o que eu fiz, o que eu trabalhei, o que eu analisei nessa partida. Mas tá aí, isso aí é o meu palpite, é a minha análise para esse jogo que pode valer aí a continuação do Fluminense na Série A do Brasileirão 2025. Vamos agora de Lazio contra Napoli, porque tem clássico na Itália. Lazio não perdeu 8 dos últimos 10 jogos. A Napoli marcou 1 ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas, não perdeu 9 delas. E a Napoli tá bem no campeonato dessa temporada 24-25, porém aqui é Copa da Itália. É como se fosse a nossa Copa do Brasil. Jogo único, vale tudo. Galera, minha análise para esse jogo, mais de 1.5 gols na partida, odd 1,36. Fica uma odd excelente para você trabalhar e juntar com outros jogos, beleza? Lazio e Napoli, a minha análise, mais de 1.5 gols. Esse jogo que vale vaga para a próxima fase da Copa Itália. Vamos de campeonato português, porque tem um Sport em campo e o time tropeçou na última rodada em casa, perdeu de 1-0. Agora enfrenta a equipe do Moreirense, que levou o primeiro gol nos últimos 5 jogos. O Sport marcou 1 ou mais gols em 9 das últimas 10 partidas, só não marcou na última, que perdeu dentro de casa. Marcou 1 ou mais gols no segundo tempo também em 90% dos seus últimos jogos, venceu 8 das últimas 10, marcou 2 ou mais gols em 80%. Sinceramente, o que aconteceu na última rodada do Sport foi a exceção. A exceção sempre vai fazer parte do futebol. Isso aqui não é uma matemática lógica e exata. Eu trago os números para poder ajudar nas nossas operações, ajudar vocês a interpretarem melhor os números e pegarem as melhores oportunidades. A minha análise para esse jogo aqui, galera, é uma vitória da equipe do Sport. O Sport ainda é líder, porém agora só com 3 pontos de diferença para a equipe do Porto, e o Moreirense é o 8º colocado. Dos últimos confrontos entre essas duas equipes, 2-0 Sporting, 3-0 Sporting, 2-0 Sporting, 1-0 Sporting, 1-1, 2-1 Sporting, 0-0, 1-0 Sporting, 2-1 Sporting, 3-1 Sporting. Ou seja, o Sporting ele simplesmente não perde para a equipe do Moreirense, pelo menos estatisticamente falando dos últimos confrontos entre essas duas equipes. Inclusive, o último jogo foi fora de casa e o Sport meteu um 2-0 na equipe do Moreirense. Galera, essa aí é a minha análise para esse jogo do Campeonato Português. Uma vitória da equipe que está liderando o Campeonato Português, a equipe do Sport. Vamos de Premier League para a gente poder encerrar mais um dia aí de análise. Bournemouth enfrentando a equipe do Tottenham. Na classificação, o Bournemouth estava fazendo um bom início de campeonato, deu uma quedazinha, teve alguns resultados aí negativos, mas é um time que fez mais gols do que tomou, por exemplo, fez 20 gols, tomou 19, tem 5 vitórias em 13 jogos, 3 empates e 5 derrotas. O Tottenham é o 7º colocado, está atrás do Brighton, que voltou a fazer um bom campeonato. O Brighton, há 2, 3 temporadas atrás, fez um bom campeonato. Na temporada passada deu uma certa queda e agora voltou a jogar bem de novo. O Tottenham tem 20 pontos, precisa de uma vitória para poder ficar ali mais perto da zona de classificação para competições europeias. Qual é a minha análise para esse jogo, principalmente diante do que eu vi no jogo contra a equipe do Fulham? O Fulham jogando contra o Tottenham, na casa do Tottenham, estava atacando mais do que a equipe do Tottenham. Eu estranhei bastante aquilo. E aí depois que eu entendi, a odd era 1,92 para o Tottenham em casa vencer a equipe do Fulham e sinceramente não conseguiu. O que é que está bem presente aqui na equipe do Bournemouth? Ambas marcam, aconteceu nos últimos 5 jogos. O time marcou 1 ou mais gols nos últimos 6 e sofreu 1 ou mais gols em 90% dos seus últimos 10 jogos. É um time que é muito marcado pelo ambas, assim como a equipe do Tottenham, que teve ambas as equipes marcando gols em 70% dos últimos 10 jogos. A minha análise para esse jogo é ambas as equipes marcarem pelo menos um golzinho. O problema está aqui, ó.
a odd é de 1,36. E aí eu vou deixar uma sugestão para vocês. Galera, espera o jogo iniciar. Passou 10, 15 minutos com esse jogo 0-0, essa odd vai passar facilmente de 1,50. Aí vocês entram no ambas marcas. Pedro, e se acontecer de uma das equipes marcar o gol antes dos 10 minutos de jogo? Aí, sinceramente, não tem como entrar. Porque se a odd era de 1,36 pré-jogo, se sair um gol nos primeiros 10 minutos para qualquer uma das equipes que seja, essa odd de ambas vai cair no mínimo para 1,20. Então fica aí uma sugestão para vocês. Fica de olho, marca o jogo, deu 10 minutos, às vezes você coloca até um despertadorzinho ali. Deu 10 minutos de jogo, vai lá, olha a odd de ambas as equipes marcarem gols ao vivo. Se tiver acima de 1,50, aí você taca pau e entra, beleza? Encerrando aí mais um vídeo de análise. Hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos desta quinta-feira. Deixei palpite gratuito no jogo do Fluminense contra a equipe do Cuiabá. Realmente acredito muito na vitória da equipe do Fluminense. Cara, se o Fluminense não ganhar esse jogo hoje, na boa, merece ser rebaixado, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Jogar dentro de casa contra um time já rebaixado, precisando da vitória para não ser rebaixado, cara, se não ganhar, sinceramente, merece ir para a Série B. Pelo menos essa é a minha visão. Valeu, galera. Obrigado, gratidão por você ter ficado comigo aí até o finalzinho desse vídeo, por ter me acompanhado. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Tamo junto. Amanhã tem vídeo novo no canal. Hoje vai dar